Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Então, como eu prometi na aula anterior, eu havia deixado essa questão e disse que iria comentá-la nessa videoaula. E para resolver essa questão, é preciso que o aluno tenha consolidado a habilidade de operar com relações trigonométricas no triângulo retângulo. A questão diz o seguinte: ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo de raio 1 km a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. É bacana, hein? Uma mina de ouro aqui é bom demais. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a quanto? Aqui está o valor de raiz quadrada de 3 sobre 3, que é 0,58. Então, como eu disse, a habilidade necessária para a resolução deste problema é dominar as operações com trigonometria no triângulo retângulo. Primeiro, o terreno é retangular, ou seja, todos os ângulos desse terreno medem 90 graus, né? 4 vezes 90, 360, que é a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero. Segundo, esse quadrante aqui, que é dado por 1/4 de circunferência, mede quanto? 90 graus, conforme já indica o ângulo aqui. E ele foi dividido em 3 partes iguais, conforme diz o enunciado do problema. Uma parte aqui que tocou para João, a segunda parte que tocou para Pedro e a terceira parte que tocou para José. Então, se dividiu esse quadrante em 3 partes iguais, cada parte vai medir exatamente 30 graus, né? 3 de 30 dá 90. E João ficou com um terreno em forma de triângulo, cujo ângulo aqui em destaque mede 30 graus. Então, sabendo que esse ângulo mede 30 graus e que nós não temos a medida dessa parte aqui, porque é 3 km tudo, mas para eu encontrar esse valor desse cateto oposto a esse ângulo, o único meio seria utilizando a trigonometria no triângulo. Eu tenho até uma musiquinha para a gente memorizar isso aqui com mais facilidade. O que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, são as relações que a gente aplica nesses casos de termos o ângulo num triângulo retângulo e nos faltar um dos catetos, ou os 2 catetos, ou a hipotenusa, que é o seguinte. Se você quer aprender a trigonometria e nunca mais esquecer, venha comigo, venha cantar e as propriedades vamos memorizar. No triângulo, retângulo, quais são os nomes que você usa? Lados pequenos, catetos e lado grande, hipotenusa. Lados pequenos, catetos e lado grande, hipotenusa. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar o seno, o que é que você usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas o que é que você usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar o cosseno, o que é que você usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas o que é que você usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar a tangente, isso se resolve facilmente, é o cateto oposto sobre o adjacente. Mas isso se resolve facilmente, é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, como você já viu, o seno de um ângulo é dado por cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno de um determinado ângulo é dado por cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente de um determinado ângulo é dado por cateto oposto sobre cateto adjacente. E aqui nós temos o quê? Nós temos esse cateto aqui, ó, esse segmento de reta que forma um cateto, e é o cateto quê?
Oposto ou adjacente? Oposto quando está longe do ângulo, adjacente quando está perto, quando é vizinho, quando faz limite com o ângulo. Então, esse cateto é o cateto adjacente. E à frente do terreno de João lá é o cateto oposto. Por que oposto? Por estar longe do ângulo aqui. Então, ele é oposto ao ângulo. E no caso de termos cateto oposto e cateto adjacente, qual fórmula utilizar? A fórmula da tangente, que tem cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quanto que é o ângulo aqui? O ângulo é 30. Então, tangente de 30 graus é igual cateto oposto, eu não sei quanto mede, eu chamo de x, sobre cateto adjacente, que já foi dito que mede 2 km, sobre 2. E quanto que é a tangente de 30 graus? Olha, pela tabela, raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 30 graus é igual a x sobre 2. Nesse caso, a gente faz o produto dos meios e dos extremos, não é? Então, começando aqui 3 vezes x, 3x, raiz de 3 vezes 2, 2 raízes de 3. Passando o 3 para o segundo membro, ele vai em forma de divisão, fica 2 raízes de 3 sobre 3. Mas aqui o problema diz o seguinte, que raiz de 3 sobre 3 pode ser estimada em 0,58. Então, vou voltar aqui e substituir. 2 vezes 0,58 vai dar exatamente 1,16. Dobramos o 0,5 dá 1 inteiro. Dobramos o 8 dá 0,16. Então, totalizando 1,16. Esse é o valor da área do terreno de João. E a pergunta é, esse terreno do João corresponde a que percentual do terreno inteiro? Nós temos aqui que esse terreno do João é no formato de um triângulo. Mas como se encontra a área de um triângulo? A área de um triângulo é procurada por base vezes altura sobre 2. Embora esse triângulo aqui esteja num sentido diferente, se eu colocar esse triângulo na horizontal, isso aqui fica sendo base, isso aqui fica sendo altura. Então vai ser a área do triângulo igual 2, né? Que se eu deitar ele aqui vai ficar sendo a base, vezes 1,6, que seria a altura, que eu encontrei aqui 1,16, isso sobre 2. Agora a gente pode cancelar aqui, e a área desse triângulo, que é o terreno de João, é 1,16 km². Que percentual isso representa do todo? Que porcentagem isso aqui representa da área do terreno inteiro? Então fazemos uma regra de 3. A área total do terreno, base vezes altura, 3 vezes 2, 6, representa 100%. A parte que coube a João, que é 1,16, representa quanto por cento? Não sei. Utilizo o x aqui. E regra 3 simples, aqui no caso a gente tem grandezas diretamente proporcionais, então multiplicamos em cruz. 6x igual 1,16 vezes 100, que vai dar exatamente 166, uma vez que aqui nós temos 2 zeros e aqui temos 2 casas depois da vírgula. Essa vírgula desloca 2 casas para a direita. 6x igual a 116, x igual a 116 sobre 6, que dá 1 vezes 6 para alguns e 5, desce 6, 9 vezes 6, 54, para 56, 2. Sobrou um pouquinho aqui, mas como o problema diz aproximadamente, então deu x igual a 19. Ou seja, o terreno que coube a João é aproximadamente 19% do terreno inteiro. Alternativa correta, letra E de Esperança. Nessa videoaula, eu vou deixar aqui um probleminha para que você teste os seus conhecimentos. Conseguindo, ótimo. Não conseguindo, a próxima videoaula eu trago com a resolução da questão, ok? A melhor forma do aluno se dar bem numa prova do Enem é ele se preparar muito bem antes. A matemática é semelhante a uma escada, onde você vai subindo degrau a degrau. Não tem como você ir lá no último, a não ser que tenha passado pelos primeiros. Então é uma questão de você ir adquirindo habilidades, de você ir juntando as ferramentas e construindo o seu conhecimento. Espero que você tenha gostado da videoaula e eu aguardo para a próxima.